Falando aqui desta belíssima obra e sobre esse tema, porque estamos vivendo essa situação nos dias de hoje. O estudo da crítica ao liberalismo católico é o de não confundir o liberalismo na sua essência como um todo com uma de suas partes, que o liberalismo econômico, como na mentalidade atual, aplica-se o nome liberalismo a toda a economia em regime de iniciativa privada. Pode-se dizer que, ao concluir que ao combater o liberalismo estaríamos defendendo um Estado intervencionista, ou mesmo o socialismo, o que seria uma aberração. O pecado do liberalismo econômico não é o de deixar a liberdade ao empresário, mas de proclamar essa liberdade soberana e sem limites, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ensino e liberdade religiosa. Liberdade de consciência. Esse liberal pretende a liberdade total, a emancipação do homem em relação a qualquer forma de regra, de lei e de moral. Mesmo se esta moral vem de Deus, é preciso insistir a doutrina católica não condena a liberdade do agir humano, nem a liberdade empresarial ou a liberdade de expressão. Jesus Cristo é o Rei do mundo e ao mundo fala através de seu Padre. Como os decretos desse Padre são a expressão dos direitos reais de Jesus Cristo. Esses decretos são eternos. Não se aplicam a um tempo, mas a todos os tempos. Não a uma sociedade, mas a todas as sociedades. Não há certos homens, mas a todos os homens, como é o Criador da humanidade. Dita seus decretos segundo a natureza dessa mesma humanidade. Em todo lugar a sociedade humana precisa deles. Em todo lugar o instinto os exige, a força de grito, de gemidos, de perturbações renitentes, de dor. Fora desse império, nada de bom existe, nada de bom alcança a plenitude e a garantia de vida. Por isso não há tempo, nem sociedade, nem homem de que os fiéis de Cristo não devam exigir, quando puderem, alguma forma de obediência aos decretos do Padre de Jesus Cristo, Rei do mundo. Os filhos do Cristo, os filhos do Rei, são reis. Formam eles uma sociedade em tudo superior que deve tomar a terra e reinar sobre ela para batizar os homens e os elevar a esta mesma vida sobrenatural, aquela realeza, aquela glória que Cristo lhes destinou. Devem entender a esse fim, porque somente o domínio universal de Cristo realizará a fraternidade universal. Isso porque a liberdade devida ao homem é a de atingir o fim sobrenatural, que é ir até Cristo. É a única sociedade conhecida até hoje que reconheceu os homens como iguais, irmãos. Foi a sociedade de discípulos de Cristo. A sociedade cristã é um estado normal, se mantém e se estende por meio de duas forças, que se devem distinguir e não separar, unir e não confundir, subordinar e não igualar. Uma é a cabeça,
a outra o braço. Uma é a palavra suprema e soberana do pontífice, e a outra o poder social. A sociedade cristã, sendo em primeiro lugar e antes de tudo cristã, submete tudo a essa primeira lei. Ela não põe cada coisa em seu lugar, porque antes de tudo põe no lugar mais elevado seu único verdadeiro Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Ela o põe no lugar mais elevado da sociedade, como todos os fiéis o põe no lugar mais elevado de suas almas. Daí nasce a ordem, a liberdade, a unidade, a grandeza, a justiça, o império, a paz. Assim, através e apesar das discórdias que as paixões da humanidade enferma suscitaram, formou-se na sua variedade magnífica esta comunidade europeia chamada de república, ou mesmo de família cristã. Obra maravilhosa, quebrada pela heresia, quando a paz interior e o progresso das artes lhe prometiam a glória de estender ao gênero humano inteiro o benefício da redenção. Se no século XVI a Europa tivesse conservado a unidade cristã, não existiriam nem infiéis, nem idolatras, nem escravos. O gênero humano seria hoje cristão. E devido ao número e à diversidade das nações na unidade da crença, escaparia do despotismo universal que o ameaça de tão perto. O dever do poder secular, a união desses dois poderes distintos e subordinados, pelos quais se rege a sociedade cristã, é o que se chama as duas espadas. De nada valeria a palavra se em algum momento ela não pudesse ser também uma espada. Quis a mansidão do Cristo duas espadas para que a repressão sobreviesse sempre mais tarde e pudesse se prevenir. A primeira espada, a que rompe as trevas, fica sob o poder paciente e infalivelmente esclarecido do pontífice. A outra, a espada material, esta nas mãos dos representantes da sociedade, que para não errarem devem obedecer ao comando do pontífice, que ordena a esta espada sair da bainha ou entrar nela. É o pontífice. Seu ofício é reprimir o erro agressivo e, após tê-lo definido e condenado, manietá-lo e abatê-lo. Depois proteger a verdade, ou porque ela precisa se defender, ou porque ela, por seu turno, precisa atacar. A mão secular deve abrir passagem à verdade, assegurar a liberdade de seu ensino, vigiar à distância a vida de seus embaixadores e discípulos. Jesus disse aos apóstolos: ide e ensinai a todas as nações, e batizai-as. Ele nos mandou a todos rezar pelo advento do reino de Deus. Jesus Cristo não ordenou nada de injusto. Esse mandamento implica o dever dos povos, todos que receberam os enviados do Cristo e a sociedade cristã, o direito de, no mínimo, proteger suas vidas. Já basta que aturem o exílio, a fome, as privações, os trabalhos, os desprezos, que morram na miséria, que os animais selvagens
o devorem. A República Cristã tem o direito de exigir que se adie seu encontro com o carrasco, o que os neófitos entrados na família sejam como eles sagrados. Eis os empregos da força obediente, os mandamentos do pontífice. A ele cabe diligenciar pelo cumprimento da ordem divina recebida por Pedro, quando já investido do principado: levanta-te, mata e come. Ou seja, segundo a interpretação dos padres, mata o erro, que é a morte, transforma em tua luz, que é a vida.